Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a adaptação escolar das meninas aqui nos Estados Unidos. Essa semana completa um mês que elas iniciaram e nós escolhemos uma escola creche, aqui se chama Daycare Escola, que pelo fato delas estarem com 2 anos e meio, nós achamos que seria a melhor opção para o desenvolvimento delas. Outra questão também que eu gostaria de comentar é com relação ao período que nós escolhemos para elas, elas estão em período integral. Aí vieram vários questionamentos a respeito, se não era muito tempo para a idade delas, para começarem. Mas enfim, nós decidimos isso em cima das nossas necessidades aqui em casa. Então a gente achou que seria o melhor para elas e para nós. Por enquanto, a gente não está tendo problema com relação a isso. Elas estão bem, no final do dia a gente percebe que elas não estão tão cansadas e a maioria das vezes elas estão felizes. Então a gente fica feliz com essa escolha. Então, voltando, essa semana faz um mês, porém todos os dias quando eu deixo elas na escola de manhã, elas ainda choram bastante. Como a maioria de vocês sabem, aqui nos Estados Unidos as escolas não veem necessidade dos pais ficarem um tempo nessa fase de adaptação dos filhos, ou 1 hora, 2 horas, ou meio período como é aí no Brasil. Porém eles não proíbem, então se os pais querem ficar, eles podem ficar. Aí o que acontece? Lá no início, eu e meu marido deixávamos elas na primeira semana, e ficávamos um tempinho para observar, ver como é que elas iam reagir. Mas a gente sentiu que nesse período que a gente estava lá, elas choravam muito mais, elas não paravam de chorar na verdade, e acabava deixando o ambiente tenso para os coleguinhas, para as professoras e para nós mesmos. Então nós decidimos que teríamos que nos despedir e deixar elas sozinhas para ver como elas iam reagir. Então, desde lá, a nossa despedida tem sido breve. O que acontece? No caminho do carro até a sala de aula, a gente todos os dias vai preparando elas, né? Vai conversando para tentar passar tranquilidade, segurança para elas. Então a gente levanta alguns temas com relação às atividades que elas vão ter no dia, coisas que elas gostam, como pintura, desenho, tinta. Falamos também dos amiguinhos que elas estão construindo, que eles são legais, preparando, né? Mas assim que a gente chega na sala de aula, eu entrego elas nas mãos das professoras. Elas são uma turminha de 8 alunos e são 2 professoras. Entrego nas mãos das professoras, me despeço, viro as costas, fecho a porta e não olho para trás. Isso é muito importante para elas e para nós. Elas têm que perceber que a gente está segura do que a gente está fazendo, estamos deixando elas num lugar seguro, certo? E isso tem acontecido até hoje, né? O que eu posso passar para vocês dessa experiência que nós estamos tendo, que querendo ou não elas ainda estão no processo de adaptação, elas e nós pais também, porque é muito difícil, os pais que já passaram por isso sabem do que eu tô falando. Nas 2 primeiras semanas eu deixava elas na sala, aparentemente eu estava bem, mas eu saía de lá, eu chorava muito. As 2 primeiras semanas eu chorei demais. Hoje em dia eu não choro mais, eu saio e fico, porque eu sei que elas ficam bem, que elas logo param de chorar e elas ficam bem. Mas não é fácil, só que em momento algum a gente pode deixar transparecer insegurança, medo ou tristeza na frente delas. A gente não pode fazer isso. Então, se controla, eu me controlo e saio da sala. Mas o que eu posso passar para vocês dessa nossa experiência de adaptação e talvez como dica para quem não começou ainda, é que nós como pais, nós precisamos passar primeiramente segurança para os nossos filhos. E isso a gente começa essa preparação desde antes delas começarem. Então, de que forma? Sempre a gente precisa se referir à escola, aos professores, de forma positiva. Fazer elogios de preferência na frente deles, que eles vejam que isso é uma forma de começar a passar segurança, elas vão começar a entender que a escola é um lugar legal e seguro para elas, que os professores são bons e são legais, certo? Então, se por um acaso você teve algum desagrado com o professor ou com a escola, jamais a gente pode comentar isso na frente. Não é o nosso caso, só estou dando isso como um exemplo. Nós estamos bem felizes com a escolha da escola que nós fizemos, com o método de ensino e as professoras também. E a gente sente que elas gostam pelas atitudes que elas têm, quando a gente fala das professoras,
E principalmente quando a gente chega e vê elas, o carinho que as professoras têm com elas e a forma com que elas tratam, né? E vice-versa. Então, nós estamos bem felizes com relação a isso. E, consequentemente, a gente fica muito mais tranquilo de deixar os nossos filhos nas mãos de outras pessoas, né? E outra coisa legal e interessante é que nós precisamos envolver os nossos filhos em alguma coisa relacionada à escola. Por exemplo, na compra do material. A lista aqui é muito pequena. Na verdade, material mesmo não tem. O que precisa é alguns acessórios. Mochila, a garrafa térmica para água e roupa de cama, o lençol e a colcha e a cobertinha, porque elas têm a sonequinha depois do almoço, e protetor solar, porque elas têm as atividades externas. Então, basicamente é isso, não tem muita coisa. Mas mesmo assim, eu tentei envolver elas. Eu envolvi elas na compra das mochilas, com personagens que elas gostam, mesma coisa nas garrafas, comprei garrafas novas. E aí a gente sempre foi falando que elas iam começar na escola, que a escola era um lugar legal. Antes de iniciar as aulas, nós levamos elas 2 vezes na escola para elas conhecerem e irem se familiarizando com o local, com elas conhecerem uma professora, com as coleguinhas. Isso tudo ajuda muito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que possa ajudá-los quando chegar a hora de vocês também de levar os filhos para a escola. E na verdade esse processo não acabou ainda, né? Faz um mês, mas nós sentimos que elas não estão 100% adaptadas ainda. E a gente continua trabalhando, conversando, para que uma hora elas fiquem 100%, né? Que elas se adaptem. E o meu sonho é quando elas cheguem na escola e saiam correndo e não olhem para trás. Esse vai ser o melhor dia para mim. Eu vou ficar mais tranquila. Então é isso. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.